Olá pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do complexo de Édipo e a contribuição que o Lacan traz, ao meu ver também, para essa discussão, tá bom? Então, em primeiro lugar, a ideia do complexo de Édipo, classicamente, tem a ver com o quê? Quando o bebê surge, as suas primeiras impressões, as suas primeiras experiências são sempre experiências do bebê com a sua própria mãe, tá certo? Então o que é que acontece? Quando o bebezinho sente ali algum sofrimento, alguma angústia, ele chora, né? E esse choro faz com que surja a experiência de prazer, a experiência de satisfação da experiência do mamar, por exemplo, né? E o mamar ele vai ter a princípio essa função fisiológica de satisfazer aí a questão da necessidade da fome, da alimentação, mas com o tempo esse mamar ele vai tomando também a função de afeto, a função de carinho, a função de atenção. Então esse bebê que antes chorava quando estava, por exemplo, ou com frio ou com fome, ele passa a chorar também como uma espécie de demanda de atenção dessa mãe. Na medida em que esse bebê vai crescendo, ele vai percebendo que a mãe não está sempre o tempo todo disponível para ele, porque algumas vezes ele chora e a mãe não vem, ou a mãe demora a vir, e aí ele estabelece uma relação que seria uma relação dúbia, uma relação de amor por esse objeto que seria a mãe, e uma relação de ódio que seria esse outro objeto, que seria o objeto que o afasta da mãe. Na visão clássica do Freud, esse objeto ele seria o pai, e o pai ele entraria como um representante também da lei cultural, da lei social. A gente pode trazer também as ideias aí de princípio do prazer e princípio de realidade, onde o princípio do prazer representaria essa satisfação, representaria essa dimensão da mãe, e o princípio de realidade seria o princípio que estaria ligado aí à função paterna, à função da lei, tá bom? Muitas vezes a leitura freudiana ela é muito concreta, ela é baseada num modelo inclusive de família que era da sua época, onde o pai realmente representava, digamos assim, esse outro que afastaria a mãe do bebê, né? Mas o que é que acontece na medida em que a gente se desenvolve culturalmente? Muitos modelos de família diferentes começam a surgir na época que o Lacan trabalhava, nos anos 40, 50, 60. Esses modelos de família já eram diferentes na própria Europa. Muitas vezes a mulher trabalhava, muitas vezes a mulher agora já, inclusive, eram vivenciadas famílias onde só a mulher estava tendo contato com esse filho não tinha contato especificamente com o pai, né? Mas aí o que é que acontece? O Lacan ele vai trazer a ideia de que essa relação com o pai é tudo aquilo que separa o bebê da mãe. Então pode ser, por exemplo, o trabalho da mãe, pode ser um outro homem que seja um novo relacionamento da mãe, pode ser outros homens como tios, avós, pode ser tudo aquilo que na verdade afasta o bebê dessa satisfação ideal, que seria a satisfação com a experiência fusional, com a experiência de comunhão com a mãe, né? Então, se na medida do Freud ele traz essa ideia, né, do complexo de Édipo como uma coisa mais, digamos assim, concreta, essa ideia ela vai se abstraindo e ela vai se tornando uma espécie de função quando o Lacan vai trazer todo esse contexto de linguagem aí para trabalhar todas essas ideias de inconsciente. Então, se pai e mãe eram quase que tópicas, eram quase que dimensões concretas, materiais na ideia do inconsciente de Freud, na ideia do inconsciente de Lacan se tornam funções, se tornam possibilidades, sendo possível que vários outros objetos, por exemplo, venham a ocupar esse lugar de pai e até mesmo o lugar de mãe. Ele pode ser abstrato, né? A gente vivencia, por exemplo, muitos casos de famílias em que a mãe às vezes não cuida, às vezes abandona os filhos, e outras pessoas como avós e tios às vezes vêm ocupar também esse lugar de mãe aí na modernidade. Então pai e mãe seriam funções, e o próprio complexo de Édipo seria também uma função, né? Freud ele traz também a ideia que é chamado na psicanálise de incesto, mas esse incesto também não é visto de uma maneira concreta, é visto de uma maneira abstrata. O que é que seria o incesto? Para a criança, o pai e a mãe representariam assim seres como se fossem seres perfeitos, e ele desejaria ter essa experiência de comunhão com esses seres perfeitos para que
pudesse, digamos assim, de uma maneira mágica, acabar com todos os seus sofrimentos, com todas as suas angústias que ele se percebe ali vivendo, né? Então o pai e a mãe seriam representantes dessa satisfação de desejo absoluto para a criança. Por isso que, inclusive, o maior desejo das crianças seria o desejo de crescer, por exemplo. Mas daí, quando a gente fala no complexo de Édipo como uma função, a gente tem o quê, né? A gente tem a ideia de que, para o bebê, na verdade, esse pai e essa mãe, eles seriam como se fossem representantes de uma experiência de satisfação absoluta, ou de felicidade absoluta, ou de realização absoluta. Então, o que o bebê ele inconscientemente desejaria seria que esses pais o tempo todo estivessem funcionando em função dele, em função de satisfazer os seus desejos. E quando ele percebe que esses seres não estão disponíveis o tempo todo para eles, isso vai gerando uma experiência de sofrimento. Mas a gente tem aí toda uma abstração do concreto para uma ideia aí mesmo, né, de pai e mãe como função e de complexo de Édipo como função também, tá certo? Para não ficar mais longo o vídeo, eu vou encerrando por aqui. No próximo a gente continua.